Vamos louvar ao Senhor? Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabem que o Senhor é bom, e eterna é a sua bondade, e a sua fidelidade, de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Porque o Senhor é bom, e eterna é a sua bondade, e a sua fidelidade, de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, amém. Grandes são as suas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os seus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não te temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, quem não te temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações,
te louvará, pois só teu nome é santo, ó Rei das nações. Quem não temerá, quem não glorificará o teu nome, ó Rei das nações. Quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação. Anunciai entre as nações as suas obras, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação. Anunciai entre as nações as suas obras, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, e nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu Filho tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos teus pés, me humilhar diante de ti. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, e nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu Filho
e me fez chegar aos teus pés, me humilhar diante de ti. Deixa teu rio passar em minha vida e curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz em mim o teu querer. Deixa teu rio passar em minha vida e curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz em mim o teu querer, Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade de nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande, grande é o Senhor e muito digno de louvor. Se você conhece a letra, feche os seus olhos. Cidade de nosso Deus, seu santo monte. Feche os seus olhos e busque a presença do Senhor aqui agora. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer
agradecer-te por dobre nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos só as vozes. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por dobre em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos engrandecer o teu nome. Declaramos que aqui reina a glória do Senhor, sua graça é manifesta, está presente o seu amor. Corações se quebrarão, almas vão se derramar, e o Espírito de Deus reinará. Profetizamos salvação, total libertação. Quebramos as cadeias, em nome de Jesus. Aqui não há lugar pro mal, aqui reina a luz. Entronizamos Cristo, Ele é o nosso Rei. Nos rendemos aos teus pés, pois sabemos que tu és poderoso para transformar o mundo. Nada pode impedir teu Espírito de agir, operando maravilhas, transformando os corações. Nos rendemos aos teus pés, pois sabemos que tu és poderoso para transformar o mundo. Nada pode impedir teu Espírito de agir, operando maravilhas, transformando os corações. Graça e paz aos irmãos. É uma alegria muito grande eu estar aqui com os irmãos, adorando a Deus, louvando o seu santo e poderoso nome. Queria convidá-los para nós meditarmos um texto esta manhã, que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 14. Evangelho de Marcos, capítulo 14. Assim que você achar, por gentileza, fique de pé, para que possamos, em reverência à palavra do Senhor, lê-la. Evangelho de Marcos, capítulo 14. Assim que você achar, por gentileza, fique de pé. Nós vamos ler a partir do versículo 43. É um texto bem conhecido, mas é um texto muito profundo. Evangelho de Marcos, capítulo 14, a partir do versículo 43. Amém? A palavra do Senhor diz assim: enquanto ele ainda falava, logo chegou Judas, um dos 12, e com ele uma multidão com espadas e pedaços de pau.
vinda da parte dos principais sacerdotes, dos escribas e dos líderes religiosos. Aquele que o traía lhe dera uma indicação dizendo: aquele que o beijar, é ele que deve prender, mas com segurança. Logo que Judas chegou, aproximando-se de Jesus, disse: Rabi, e o beijou. Eles então o agarraram e o prenderam. Mas um dos que estavam ali, puxando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a sua orelha. E Jesus lhe disse: saístes com espadas e pedaços de pau para me prender, como se eu fosse um bandido? Todos os dias eu estava convosco ensinando no templo, e não me prendestes, mas isso é para que se cumpram as Escrituras. Então todos os deixaram e fugiram. Certo jovem o seguia, envolto em um lençol, sobre o corpo desnudo, e o agarraram, mas ele, largando o lençol, fugiu totalmente nu. Amém, irmãos? Pode se assentar, por favor. É uma alegria muito grande nós estarmos na casa de Deus, adorando a Deus. Creio que também era uma alegria muito grande para os discípulos que estavam acompanhando Jesus. Nós sempre profetizamos para todo e qualquer pessoa que passa por nós, que nós somos discípulos de Cristo. Amém? Assim como esses discípulos também diziam: olha, somos discípulos de Jesus. Mas nós percebemos nessa história, nós vemos desde o começo do capítulo 14, nós vemos a ceia do Senhor, nós vemos Jesus no Getsemane. No momento de Getsemane, Jesus tem aquele conflito pessoal com o sofrimento, o conflito pessoal com o inimigo. Vemos Jesus descendo suor como gota de sangue por causa do sofrimento que viria sobre ele. Ele está num momento tão angustiante, porque ele chega até o Getsemane com os seus discípulos depois de cear e fala para os discípulos: olha, fiquem aqui que eu vou ali orar. Por isso orem. E leva consigo 3 discípulos, que é Pedro, Tiago e João. Vai mais adiante, a vez que Jesus está a falar: basta, é chegado a minha hora, porque o traidor se aproxima. E ele diz: quem é o traidor? Quem era o traidor? Judas. Judas vem vindo, e ele está a falar quando chega Judas e os seus comparsas para prender Jesus, e ele tem um sinal maravilhoso. Um sinal que ele diz ao sumo sacerdote, por vender Jesus, ele diz: olha, eu vou dar um sinal. E assim que vocês perceberem esse sinal, vocês podem prendê-lo em segurança. Mas prendam em segurança para ele não fugir, porque ele é poderoso. Note que Judas chega até o mestre e olha para o mestre e diz: Rabi, ou seja, mestre. Na palavra literal, Rabi, não é mestre, é o grande. Ele chega até Jesus e diz: Rabi, e dá um beijo na face de Jesus. E a partir desse momento o agarram, e há uma confusão instaurada naquele momento. Você percebe que existe um que estava ali, que saca a espada e corta a orelha. E olha, note que ele cortou a orelha porque ele errou a cabeça. Ele não mirou na orelha. Tá? Sabemos, se você olhar os contextos dos evangelhos, você vai saber que este era Pedro, e você vai saber que o soldado se chamava Malco. E Jesus, pela sua compaixão, ainda cura, restaura a orelha. Se você olhar os evangelhos, você vai perceber isso. Mas o que eu queria mostrar a você é que, neste contexto, você vai ver 4 tipos de discípulos. Você vai ver os que são próximos de Jesus, mas nem tão próximos. Jesus chega ao Getsemane e deixa alguns discípulos, ou seja, ali tinha 11, um estava traindo. Ele deixa ali 8, e vai com ele Pedro, Tiago e João, mais próximo. Percebe-se que deixa ali os que estão caminhando com ele, mas não são tão próximos. Ficam num determinado local no Getsemane. Vai mais adiante 3 com ele, os que são mais chegados. E a palavra de Deus diz que mais chegados que um irmão. João, se você olhar e entender, João é o discípulo do amor. Aquele que
demonstra o amor na sua carta, ele fala do amor com um ímpeto, com desejo, com vontade. Podemos relacionar ele com o amor. Se você olhar para Pedro, você vai relacionar Pedro com a fé. O homem que andou sobre as águas, foi até Jesus, mas afundou porque perdeu a fé. Relacione Pedro com a fé. Ah, mas nós temos Tiago. O Tiago é o que traz o equilíbrio, a fé racional. Aqueles que são mais próximos de Jesus, estão ali para vigiar 1 hora só. E você vai ver que existe um que é interessante nessa passagem. Tem um no versículo 51 e 52, que está ali com o lençol. Você vai perceber que existe alguém que chega, versículo 51 e versículo 52 que nós lemos, um jovem, em algumas traduções, um mancebo. A tradução diz, ou a tradição nos relata, que este jovem possivelmente seria João Marcos, ou seja, Marcos que escreveu o Evangelho. Ele se relaciona nesse momento com o Evangelho, e ele diz, e dá a entender como se fosse ele, mas não tem como você provar isso, porque dá-se a entender para a tradição que Marcos, ou seja, João Marcos, foi o que emprestou a casa para a ceia. A partir desse momento, João Marcos estava a dormir quando ele percebe o movimento de buscar a Jesus ou de prender, e ele vai meio desnudo, só com o sol, atrás disso. Essa é a tradição que nos orienta, mas não tem como você confirmar isso. Então você percebe que existe os discípulos que não são tão chegados, os discípulos que são mais chegados, e você percebe os discípulos que estão ali por acaso, se achegam por acaso, ou se achegou por acaso. E você vai ver, por exemplo, os discípulos que estão por fora, no olhar de você entender o Evangelho, você vai ver que são os transeuntes, aqueles que passam pelo Evangelho, aqueles que ouviram falar de Jesus, mas não tiveram tanto compromisso com Jesus. E nessa cena eu queria que você pensasse o seguinte: nós cantamos aqui vários louvores, e eu gostei demais, o Anderson falou, os louvores antigos, mas é da minha época. Eu gosto demais disso, porque demonstra a grandeza de Deus. E esse olhar de você entender que a grandeza de Deus, Jesus sabia que Judas iria traí-lo? Sim ou não? Sabia, ele era onisciente. Por que Deus permitiu, através de Jesus, que Judas caminhasse com ele por aproximadamente 3 anos e meio? Já pararam para pensar nisso? Se Deus, que é onisciente, e Jesus sabia todas as coisas, por que chamou vários discípulos, um diferente do outro, e deixa Judas, que iria traí-lo, caminhar junto com ele? Primeiro, Deus não faz nada sem propósito. Segundo, que Deus dá chance até o final da nossa vida para continuar caminhando com Ele. Porque o problema não é como nós começamos, e sim como nós terminamos a carreira da fé. Porque a palavra de Deus diz que aquele que perseverar até onde? Até o fim, esse será salvo. Judas teve a chance até o fim da sua vida para caminhar com Jesus e ter direito à salvação. Mas nós percebemos esse momento que Jesus está sofrendo, que Jesus é entregue, saltam sobre eles pessoas, o prendem, e mesmo no momento da prisão, ele abençoa pessoas que estavam ali. Você vai ver que um dos discípulos o trai com um beijo. Irmão, eu não sei você, mas se alguém chega a você, te dá um beijo, e ao mesmo tempo te dá uma punhalada nas costas, como você se sentiria? Alegre? Nossa, ele me beijou antes de me apunhalar. Não, você vai ficar triste. E Jesus não sofreu simplesmente porque ele iria passar. Ele sofreu também pela situação humana dos seus discípulos e de todos que viriam após ele. Note que Jesus está preocupado em seu ministério em ensinar os discípulos como é caminhar com Jesus.
A todo momento ele faz milagre e traz discípulos junto. A todo momento, se você olhar, por exemplo, a cura da filha de Jairo, ele leva 3 discípulos juntos. Os 3 discípulos estão vendo, porque ele quer cada vez mais incentivar os discípulos a caminhar na fé em Cristo Jesus, na fé nele. Para quando ele fosse embora, esses fariam diferença. Esses ficariam e perpetuaria a fé cristã. Hoje nós estamos aqui porque alguém pregou para nós, amém? E o Espírito de Deus nos convenceu do pecado. Eu fico, gente, maluco quando eu saio de um culto e alguém chega para mim ou para algumas pessoas que estão perto e fala assim: nossa, o culto não foi legal hoje, né? O culto não estava muito bom hoje, né? Aí eu paro e penso: para quem é o culto? Para mim? Para o pastor? Para você? Para quem é o culto, irmão? Para Deus. Qual é a plateia que nós temos? Deus. O culto tem que ser bom para Ele. Se o culto não foi bom para Ele, é porque você não prestou culto. E aí, às vezes, nós esquecemos disso. Esquecemos de estar na presença de Deus como discípulos. Discípulos que nos chamaram. Discípulos que um dia Jesus chegou até nós e nos chamou e nos mudou e transformou, mexeu com a nossa estrutura. É isso que Jesus espera de todo discípulo. Mas existem esses discípulos que caminham com Jesus. 11 discípulos. 11 estavam mais próximos e um o trai. E Jesus sofre com a traição deste discípulo chamado Judas. Mas, se nós pararmos e pensarmos no texto, você vai perceber o seguinte: quando foram prender Jesus, onde estavam os 11 depois? Prenderam Jesus, certo? Avançaram sobre Jesus. Pedro arranca a espada, corta a orelha de Malco. Jesus, com misericórdia, pega a orelha e cura. A partir do momento que prendem a Jesus, os 11 vaza. Sai todo mundo correndo. Eu pergunto a você, qual a diferença entre Judas e o resto? Qual a diferença do Judas que o traiu com um beijo? E Pedro, se você olhar no capítulo 14, você vai ver que Pedro diz assim: eu não vou trair o Senhor, mesmo que todos deixem, eu não. O que acontece com Pedro? 3 vezes ele nega Jesus. Se você olhar os evangelhos, você vai ver que a última vez que Pedro nega Jesus, Jesus de joelho, olha e fixa Pedro e fala assim: não te disse? Eu não falei que você ia me trair? Ele não fala, mas só o olhar diz isso. Aí eu pergunto a você, quem somos nós no panorama de ser discípulos de Cristo? Quem somos nós no panorama de olhar Judas e olhar os que o abandonaram? Quem somos nós como discípulos de Cristo nesse Brasil que está hoje? Porque se nós olharmos esse Brasil hoje, tem gente falando em nome de evangélico. Né? Tem gente dizendo, vamos apoiar o governo, porque, né, afinal de contas, nós não podemos proclamar o ódio. Você outorgou este a falar ao teu nome? Só tem um que pode dizer em nosso nome, e morreu na cruz do Calvário. Nós, como discípulos de Cristo, temos que fazer a diferença. Nesse Brasil que hoje está uma bagunça. Nesse mundo que precisa de Cristo. Aí pergunto a você, irmão, e nós podemos aprender algumas coisas com esse texto. A primeira está do versículo 43 a 45. Versículo 43 ao 45. Enquanto ele ainda falava, logo chegou Judas, um dos 12, e com ele uma multidão, com espadas e pedaços de paus. Algumas traduções dizem varapaus, vinda da parte dos principais sacerdotes, escribas e dos líderes religiosos. Aquele que o traíra lhe deram um sinal, uma indicação, dizendo: aquele que o beijar é este que você deve prender com segurança. Você vai perceber que no versículo 45 ele diz: logo que Judas chegou, aproximou-se a Jesus e disse: Rabi, e o beijou. O que eu posso tirar de lição nisso? O que eu posso ver isso como discípulo? O que isso faz diferença em minha vida? É que muitos discípulos de Cristo acham que pode enganá-lo.
Muitos discípulos que andam nas igrejas, que andam caminhando dizendo que são cristãos, acham que podem enganar Jesus. E você acha que dá para fazer isso? Dá, irmão, ou não? Você pode enganar Jesus? Você pode enganar o pastor da igreja, você pode enganar o teu irmão, você pode enganar até o teu marido, a tua esposa, você pode enganar qualquer um, menos a Jesus. Muitos discípulos caminham nesse caminhar com Jesus sem compromisso com o Evangelho, sem compromisso com o culto, sem compromisso com Deus, sem compromisso com Jesus. Eu sempre falo isso na igreja de Pindamonhangaba, que vocês devem vir para a igreja não por causa da denominação e nem por causa do pastor. Vocês devem vir na igreja em gratidão ao Deus que te salvou e sempre está te abençoando. Esse é o motivo que deve impulsionar você a estar com Deus. Como é que você vai mostrar, como eu vou mostrar a gratidão ao Senhor, se eu me prostro, se eu não oro, se eu não adoro, se eu não leio a palavra, sem intimidade com Deus? Como é que eu mostro? Se você olhar os discípulos de Jesus, todos tiveram compromisso até aquele instante. No momento que prenderam Jesus, todos foram embora. E no momento fatídico na nossa vida, será que nós temos compromisso com o Senhor? Será que no momento que chegar uma revolução tamanha e falar, se você falar que você é cristão, você morre, você vai dizer que é cristão? Será que no momento que nós estamos vivendo, é o momento de ter compromisso com Cristo ou não? Discípulo de Cristo tem que ter compromisso com Ele. E por mais que eu faça, tem que ter um propósito naquilo que eu faço. Se eu abençoo vidas, é porque Cristo me abençoou primeiro. Se eu tiro do bolso e abençoo alguém financeiramente, é porque Cristo já me ajudou com bênçãos infinitas. Se eu tenho condição de abençoar alguém em oração, estar junto, levar uma cesta básica, porque às vezes nós esquecemos disso, nós oramos, Senhor, abençoe esse irmão a teu alimento do dia a dia, abençoe para que não falte nada, mas nós sabemos que faltamos e nós não levamos. É o momento da igreja de Cristo assumir o seu compromisso, porque nós não podemos enganá-lo. E sabe o que eu acho interessante? É que todos nós estaremos um dia na presença de Deus. Amém? Aí nós temos a condição de olhar para Jesus e Jesus olhar para nós e dizer o seguinte: meu filho, você pode entrar porque você fez a sua parte. Ou será que nós vamos chegar até Jesus como aquele jovem que se chegou e fugiu nu, sem nada entregar? Como Jesus estivesse olhando para mim e falando, Orlando, cara, o que você deveria ter feito, você não fez. E só posso olhar uma coisa em você, nada. Nem lençol você tem. Hernandes Dias Lopes diz que, quando ele prega em cima do versículo 51, versículo 52, dizendo a turma do lençol. A turma do lençol é a turma do vai que cola. A turma do lençol é aquele que é light, nem lá e nem cá. Um pé na igreja, um pé no mundo. Um pé com o pastor, no momento fatídico, dá marcha ré. Porque vocês acham que se Jesus foi traído, você não vai ser traído? Todos nós seremos, de uma forma ou outra, traídos. Ah, mas eu não traio a Jesus. Não! A todo momento que alguém liga na sua casa, você não quer falar com ele, atende e fala que eu não estou. Traiu Jesus. A todo momento que alguém fala, eu posso ir lá na sua casa orar para você, pô, irmão, não vou estar lá. Você vai sim. Ou você arruma uma desculpa para não estar. Você traiu Jesus. A todo momento que você olha um irmão passando uma necessidade e você diz, eu não estou nem aí. Você traiu Jesus. Por isso nós precisamos, como servos, discípulos de Cristo, assumir o papel de Cristo. Assumir a semelhança com Ele. E ter compromisso, porque nós não o enganamos. Um dia nós estaremos na presença de Deus. Às vezes a gente não tem noção como é esse perigo. Imagine só, vamos conjecturar e viajar na maionese, como diz o ditado popular. Vamos imaginar que você se achega a Deus. Deus chega a você e fala assim, olha, o que você fez para mim no teu
na tua vida na terra? Não, Senhor, eu fui aos cultos todo domingo. Eu fui aos cultos toda quarta. Eu participei de oração. Tá, mas o que você fez para alguém? Então, eu ajudei isso, ajudei aquilo. Vamos imaginar, estou conjecturando, que Jesus fizesse o seguinte, ou Deus fizesse o seguinte: povão, vamos ver a vida. Clóvis, só vou usar o seu exemplo, por favor, me perdoe, tá? Mas só para... Vamos olhar a vida do Clóvis nesse telão. O que o Clóvis mostraria com o que ele disse que passaria no telão? É assim que vai ser, meu irmão. Não é que eu estou falando que vai ter telão, não. Mas a palavra do Senhor, no momento que Ele te confrontar, vai ser palavra de convencimento daquilo que você fez ou daquilo que você não fez. E aquilo que você fez, Deus vai abençoar você. E não começa só a abençoar lá não. Lógico que a salvação é a maior bênção, mas começa a abençoar aqui. E lá você vai ter a salvação em Cristo Jesus. Amém? Então tenha compromisso com o Senhor. Entenda que Ele precisa e quer você. Porque nós estamos vivendo uma geração, e eu acho interessante isso, porque na faculdade eu vejo algumas moças, meninas, mulheres, falando do fica. É uma geração do fica. Fica com fulano, fica com ciclano. Não, eu só estou ficando um pouquinho. Não, você conhece? Não, só fiquei. Nossa, bonito. Tem umas meninas novinhas que estudam comigo, que falam, nossa, eu fiquei com um rapaz ontem lindo, maravilhoso. Tá? Onde ele mora, quem é ele? Só sabe o primeiro nome, não sabe onde mora. Teve uma conhecida minha, de 19 anos, que saiu com um rapaz daqui de São José, não sabe quem ele é, não sabe onde ele mora, foi buscar ela em Pinda, saiu com ela e voltou em Pinda. De 33 anos o cara. Eu pergunto a você, o que esse cara quer com essa menina? Visão do fica. E o mais interessante é que nós estamos vivendo na igreja, a geração do fica. Eu fico hoje, mas não fico amanhã. Eu fico nessa igreja hoje, falaram coisa ruim para mim, eu não quero mais. Vou para outra. Aí chego na outra igreja, legal, o pastor fala legal, os irmãos são a bênção e tal. Alguém falou alguma coisa para ele? Não, eu fico aqui também. E vai para outro lugar. Geração do fica. Estamos vivendo isso na igreja. E isso é preocupantíssimo. Lógico que agora, eu sempre escuto a palavra o seguinte, se você entrou na igreja por causa de pessoas, você nunca entrou por causa de Deus. Já ouviram essa frase? Já ouviram essa frase? Essa frase é incorreta. Porque você está na igreja, a manifestação da glória de Deus está em pessoas. Você entrou na igreja por causa de pessoas, sim. E você vai ver a Deus porque as pessoas vão te levar a Deus. Por práticas, por bênçãos, por ajuda, por oração, pelo amor que motiva. As pessoas vêm na igreja por causa de pessoas. E as pessoas ensinam a ela a olhar para Deus. E ela começa na maturidade cristã, até chegar no momento de falar, estou na igreja por causa de Deus. Amém, irmãos? Não escandaliza o que eu estou falando não, tá? É que Deus tocou no meu coração. Outra coisa que nós vemos no versículo 47, que nós aprendemos nesse texto. Versículo 47 diz, mas um dos que estavam ali, puxando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou a sua orelha. Já comentamos aqui, Jesus jamais deixaria um discípulo andar com uma espada. Pelo fato de Jesus dizer, olha, com a espada que você feriu, você será ferida por ela. Jesus jamais deixaria um discípulo andar com uma arma, naquele contexto uma espada. Talvez fosse uma faca, talvez fosse algum objeto cortante. Lançou sobre outro e cortou a orelha. O que nós aprendemos nesse versículo 47? Que muitos vivem com foco errado a vida cristã e numa superficialidade da fé. Eu estou na igreja porque Deus me abençoa. O dia que Deus deixar de me abençoar, eu não estou mais na igreja. Eu estou com foco em uma coisa que às vezes não é o foco que Deus tem para mim. Porque se é uma coisa que Deus quer para a igreja, você não vai ver, por exemplo, no Novo Testamento dizer assim,
vá lá na casa de Deus. Se você olhar no Novo Testamento, você não vai ver essa expressão. Você vai ver templo. Por que templo? Porque nós somos o templo do Espírito. O momento que você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, o Espírito Santo passou a habitar em você e Ele quer controlar você. O dia que você deixar o Espírito Santo controlar você, você vai entender que muitas coisas que você pede, talvez você não receba. Por quê? Porque Deus não pode? Não, Deus pode. Deus pode fazer qualquer coisa a não ser mentir. Mas Deus quer dar coisas que você necessita. Não o que você quer. Eu quero um carro novo. Pô, mas você não tem um carro? Pô, talvez o seu carro esteja ruim demais. Deus sabe. Você passou por momentos difíceis de enfermidade. Você pede cura. Deus pode curar. Ou não? Pode. Como? Deus pode. Mas existem momentos que você questiona e pergunta, mas por que Deus não curou esse? E Paulo diz assim, 3 vezes pedi ao Senhor que tirasse esse espinho na carne. E o Senhor disse, a minha graça o quê? Te basta. Foco errado de servir ao Senhor. O foco de servir ao Senhor, seja A ou seja B, eu sigo a Ele. Se eu estou com foco em Jesus, o foco em Jesus me dá força para o dia a dia. Os discípulos estavam, e é interessante isso, caminhando com Jesus todo esse tempo. Mas o foco deles não era morrer por Jesus. Porque se fosse, não fugiriam. Por que fugiram? Porque Jesus teve que voltar na ressurreição, andar 40 dias se mostrando a eles, mostrando, dizendo, olha, aquilo que eu dizia, que eu ia morrer, que eu ressuscitaria no 3º dia, que eu andaria com vocês, que isso era real. Agora vocês podem ver. Tomé, toca aqui. Foco errado. Só conseguiram caminhar em Jesus e morrer pelo Evangelho porque entenderam o foco que é servir a Jesus. Tem muita gente que às vezes esquece disso. O que significa seguir a Jesus. Se preciso for, eu irei até o fim do mundo para continuar com o Senhor. Que Deus te ajude você sempre a continuar no Senhor. Tenha o foco no Senhor. Adore ao Senhor. Louve ao Senhor. Exorte irmãos no Senhor. Porque se você fizer isso é com amor, é com alegria. E o outro vai receber com alegria também. Nós estamos vendo que às vezes os discípulos nessa superficialidade aparente, estamos deixando a fé em segundo plano. Eu falo, vocês já viram irmãos que às vezes parece que está no auge da fé. Pá! Lá em cima, tudo para ele é espiritual. Conversa com ele, nossa, Deus vai voltar, é lá em cima. E de repente ele, pum, na fé, a hora que acontece qualquer coisa com ele. Vocês já viram isso? Já viram? Isso é normal a gente subir e descer, porque é normal, a vida é assim. Mas a superficialidade na fé cristã e do caminhar cristã não mostra a intimidade que eu deveria ter com Ele. Porque se eu tenho essa intimidade mais profunda, compromisso com o Senhor, se eu consigo ver as coisas que Deus tem feito na minha vida, eu consigo entender que no momento difícil Ele está comigo. Ele não me abandona. Aquele que tenha a visão de ter a fé e caminhar com Cristo, com compromisso e com desejo, ele pode ver as coisas de um outro olhar, com um outro norte, porque os discípulos viram Jesus curar, os discípulos viram Jesus ressuscitar, os discípulos viram Jesus multiplicar, e no momento fatídico, por não ter essa intimidade de coração, mas só da boca para fora, no momento que se achega a Jesus a aprender, eles fogem. Superficialidade cristã. Jesus precisa que nós tenhamos um compromisso com Ele, e a fé mais profunda em Cristo Jesus. Se Ele diz que cura, creia que Ele cura. Amém? Se Ele diz que salva, creia porque Ele salva. Se você olha para os seus parentes e diz assim, esses aí nunca vão se converter. Ué, você se converteu? Por que eles podem?
Quem era você antes? Quem é você hoje? Você crê que Jesus pode fazer todas as coisas com o poder que Ele tem na mão? Então tenha profundidade com o Senhor. Não faça que nem os discípulos, fugiram. Né? Cortei a orelha, nossa, mostrei, ó, Jesus, sou bom pra caramba. Cortei a orelha dele, Jesus diz, olha cara, você fez errado. Faz o milagre, interessante, olha, ele corta a orelha, Jesus cata, cura, e a partir daí o que ele faz? O mesmo que cortou a orelha, o que ele fez? Se ele achasse que ele tinha feito coisa certa, ele tinha ficado. Foco errado em Jesus. Outra coisa que nós aprendemos nesse texto, versículo 50 e versículo 51, diz assim o 50. Então todos o deixaram e fugiram. E aí fala do certo jovem que estava lá com o lençol. Nós percebemos que, e podemos aprender também com esse texto, versículo 50 e versículo 51, que muitos seguem a Jesus, mas só com formas nominais. Eles brigam por denominação. A minha é melhor. A minha é assim. A minha é assado. Mas na hora de fazer a diferença em Jesus, não briga. Nominais. Eu sou cristão. Tá. Já parou para pensar nessa frase, o que significa ser cristão? Jonathan Edwards tem um sermão chamado Pecadores na Mão do Deus Irado. E quando ele profere esse texto, que é um sermão, é um texto escrito, ele começa a ler o texto. E as pessoas que estavam no banco de madeira, se agarram no banco, e começam a olhar o inferno em chama, querendo puxar eles para dentro. Esse sermão foi um dos sermões mais fortes desse tempo. Porque as pessoas se convertiam porque se achavam pecadoras. Se achavam não dignas de Cristo. Hoje, muitos se acham dignas demais. Que parece até que Jesus tem que ter gentileza. Por favor, você pode me servir? Por favor, você me dá o prazer da sua presença no meu movimento? As pessoas são nominais. Esquecem de servir a Cristo e o que se chama ao seguir a Cristo. Quer ver? Vou dar um exemplo para vocês. De todos os discípulos de Jesus, contando Paulo, qual é a promessa que Jesus deu a eles? Pode dizer, irmão. Qual a promessa que Jesus deu aos discípulos? Vamos. O que mais? Quer? Isso, pregar o Evangelho. Mas vamos um pouquinho mais profundo. O que Jesus prometeu aos discípulos de bênção? Todos nós queremos bênção, amém? Todos nós, amém, irmão? Só tem meia dúzia que quer? Oh, glória a Deus, tem misericórdia. Amém? Agora vamos imaginar que Jesus chama os discípulos e fala o seguinte, ó. Olha só o merchan de Jesus. Pedro, hoje você vai ser pescadores de homens. Pedro larga tudo e vai. Você vai ver todos os discípulos de Jesus falando, olha, me segue, deixa tudo e me segue. Você não vai ver Jesus mudando a palavrinha, falando, rapaz, vem para a minha igreja, que você vai ter carro do ano. Vem para a minha igreja que você vai ser bem sucedido. Quer ver milagre? Vem aqui nessa igreja, que aqui tem milagre. Jesus em nenhum momento falou isso para os discípulos. Jesus disse aos discípulos, você não quer vir comigo hoje? Mas vai ter momento que você vai sem querer e você vai morrer por isso. Jesus, a única coisa que ele oferece aos discípulos é a morte. E a compensação disso, a maior bênção de todos, a salvação. Jesus pode te dar bênção sim, eu creio em nome de Jesus. Mas Jesus chamou eu e você para um propósito. Pregue a palavra de Deus. E o reflexo disso é a salvação em mim. Se você estiver passando por situações difíceis e tiver fé, você pegará em serpente, você fará maravilhas, porque se eu fiz isso, vocês farão maiores, porque isso é que eu prometo a vocês. Não só nominais, ser cristãos profundos, cristãos que servem, não só aqueles que se achegam de repente e acordam no meio da noite, tá com o lençol e fala, opa,
Alguém vai prender Jesus? Deixa eu ir lá ver, curioso da fé. Vou lá. Será que é bom servir a Jesus? Irmãos, servir a Jesus é bom porque Ele nos promete a ressurreição no último dia. Ele virá buscar eu e você. Por isso serva a Jesus não só nominalmente, mas no teu coração. Seja um cristão autêntico. Porque cristão autêntico, o que significa a palavra cristão? Pequenos cristos, que seguem a Jesus independente da circunstância. É isso que Jesus quis mostrar para aqueles discípulos. E o interessante é que, se você olhar para o rapaz, o jovem, no versículo 51, você vai ver que o jovem sai no meio da noite. Não sei qual é a situação que o levou. Pode ser o olhar de pessoas querendo prender Jesus. Pode ser que ele ouviu alguém falar. Mas uma coisa é interessante. É que naquele contexto, as pessoas andavam com túnicas. Túnicas. O que esse fez? Vou colocar um lençol como se fosse uma túnica. E vou até Jesus. Por quê? É até embaixo, né? Parece com uma túnica. E eles vai até Jesus, mas de curiosidade, mas só para ver o que acontecia. E essa noção você passa a entender que ele era cristão nominalmente, e ele queria um jeitinho para se achar como iguais aos que estavam ali. Mas no momento que se agarra a ele e puxa o lençol, ele corre nu, sem nada. E a palavra de Deus diz que nós jamais, se nós confessarmos Jesus como nosso Senhor e Salvador, e proclamar o Evangelho junto com Ele, levar o Espírito e a palavra de Deus de salvação a essa terra, todos que aceitarem a Jesus, nós temos galardão no céu. Nós não estaremos na presença do Senhor nu, e sim com alguma coisa para deixar. Que às vezes nós estamos esquecendo disso. Homens que andam com Bíblia debaixo do braço, camisetas escrito dizeres bíblicos. Bonito? É mesmo, bonito. Mas na hora do vamos ver, quero ver se você realmente é aquilo que você está dizendo. Na hora da fé, tudo posso naquele que me fortalece. Beleza, maravilha, glória a Deus. Só que Paulo escreveu isso aí quando ele estava preso. Quando ele ia morrer, você está disposto a passar por isso? Discípulos de Jesus, não nominais. E para findar, eu quero que você veja o versículo 51, o versículo 52, que nós lemos, que fala do rapaz, do jovem do lençol, fugindo, e você vai ver também, fugindo nu. As pessoas que servem a Jesus, o que nós podemos aprender aqui, é que muitos seguem a Jesus, que pensam em fazer a diferença, mas não fazem diferença nenhuma. Acham que podem fazer a diferença, mas na prática são como todos, camufla no meio. Você olha para aquele conjunto de pessoas, nós somos vou dar um exemplo, não sei o que lá, gospel. Aí você fala, nossa, beleza, ali é tudo cristão. Aí tem um lá, longe de mim achar que eu sou melhor, de maneira nenhuma, mas tem um lá no meio que não segue a Cristo como deveria. Porque está ficando, né? Porque, tem outras coisas mais importantes que ir na igreja, tem outras coisas mais importantes que ler a Bíblia, tem outras coisas mais importantes que relacionamento, porque Jesus sempre chamou os discípulos de irmãos, relacionamento. Se você não tem relacionamento, tem alguma coisa errada com o seu cristianismo, porque cristianismo é compartilhar, é relacionamento. Essa visão do olhar e entender que eu estou nesse meio, mas não estou me relacionando como deveria me relacionar, ou seja, perdoar, ou seja, amar, ou seja, caminhar juntos. Pessoas que são identificadas por aquele selo do Espírito, que você olha e diz, esse é cristão, esse tem poder, esse anda com o Senhor, porque tem uma vida devocional, porque ama o Senhor, porque ama irmãos, porque ama estar juntos. Isso é o verdadeiro cristianismo, é dar, não para receber, é dar porque o Senhor mandou eu dar. Eu vou receber? Talvez não. Mas o Senhor sabe todas as coisas.
aquele olhar de querer fazer a diferença, mas não faz. Eu venho ao culto, mas eu não estou com a vestimenta própria, como o versículo 51. Sabe a vestimenta que é vestes de louvor, veste de salvação, veste de engrandecer o nome dele. Eu não estou com nada disso. Eu só venho porque é um clube. Porque são pessoas, alguns eu gosto, outros nem tanto. Mas estar na presença de Deus, que eu quero fazer diferença, é isso que o Senhor nos chama. Eu tenho um conhecido, há uns 4, 5 anos atrás, eu cortava cabelo com ele lá em Pinda, que ele cortava o cabelo, ele cortava muito bem, mas eu não gostava de conversar com ele. Que ele só conversava da religião dele, só da religião dele. E eu, como pastor, tinha e aqui começou a me incomodar. E um dia eu falei para ele assim, o último dia que eu fui, porque eu não ia mais mesmo, falei para ele no último dia, irmão, você tem que entender que nessas esferas do Senhor, existe a multiforme graça do Senhor. E ele atinge em várias igrejas diferentes, de formas diferentes. A sua não é melhor que a minha, e a minha não é melhor que a sua. Quando alguém sentar para cortar o cabelo, fale da salvação para ele. Não fale da tua denominação, porque a tua denominação não vai me salvar. Quem me salva é Jesus. Isso que eu estou vendo, que as pessoas não estão vindo ao culto com vestes de louvor, de louvar e engrandecer a Deus, porque Ele merece. Nós cantamos isso hoje. O Senhor merece a sua adoração e a minha adoração? Ele merece a nossa adoração, Ele merece o nosso louvor. Ele olha para a igreja com amor e compaixão. Ele olha para nós com desejo de querer cada vez mais que todos nós nos salvemos nele. Mas nós precisamos estar com as vestes de louvor, as vestes espirituais apropriadas para estar no Senhor, com o arrependimento no coração, olhando para Jesus. Eu não sou nada, o Senhor é tudo. Mas às vezes nós não estamos fazendo isso. Olha, se eu não for, o culto não flui. Se a minha voz não estiver no louvor, o louvor não vai. Nada disso, hein, Lelo? Só estou dando um exemplo. Se eu não estiver lá, não é a mesma coisa. É sim, irmão, porque o culto é para Deus. Você estando lá ou não estando lá, Deus coloca outro no seu lugar. Você querendo adorar ou não, o azar é seu, não é de Cristo. Porque Deus não precisa de mim. Eu falo direto isso para os irmãos. Você não quer fazer? Sai da fila, Deus levanta outro. Só eu e só você tem a perder com isso. Por isso, ter um compromisso com o Senhor e ter as vestes apropriadas de estar na presença do Senhor, fazer a diferença nessa São José, em Pinda, qualquer lugar do Vale do Paraíba, eu tenho que fazer a diferença em Cristo Jesus. Quem merece toda adoração é Deus, quem merece todo louvor é Deus, quem merece toda a minha vida é Deus, quem merece a minha gratidão é o Senhor, porque Ele me salvou na cruz, querendo você ou não querendo, Jesus salvou-nos na cruz. Eu costumo sempre pensar assim, que é bonito hoje as pessoas falarem, eu sou ateu. Beleza. Entra num avião e faz o avião cair, quero ver se você não lembra de Deus.